From the conference center at Temple Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão do sacerdócio da 179ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão é transmitida a milhares de capelas no mundo inteiro. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio arônico das estacas em West Jordan. Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, dirigirá esta sessão do sacerdócio. Sejam bem-vindos, irmãos, à sessão geral do sacerdócio da 179ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside, pediu-me que dirigisse esta sessão. Esta reunião é transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio reunidos no tabernáculo, no Assembly Hall, no Centro Marriott da BYU, no Centro de Treinamento Missionário de Provo e em outros locais em muitos países ao redor do mundo. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio arônico das estacas de West Jordan, Utah, sob a regência de Neil Hendrickson, com Andrew Answorth ao órgão. Iniciaremos esta sessão do sacerdócio com o coro que cantará No Monte a Bandeira. A oração de abertura será proferida então pelo elder Dennis B. Nilschwander, que foi desobrigado esta tarde do quórum dos 70. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, sentimos-nos honrados de estar reunidos esta noite como sacerdócio. Pedimos Tua bênção sobre esta reunião para que Teu Espírito
possa nos instruir e edificar através daqueles que vão nos ensinar. Oramos para que possamos aplicar aquelas coisas que vamos aprender de uma maneira produtiva em nosso serviço. Nós te agradecemos, Pai Celestial, por todos os nossos irmãos e irmãs que servem nas Forças Armadas em todos os lugares do mundo. Pedimos que os abençoe e que possa ouvir também as orações deles e de suas famílias pela paz neste mundo difícil e perigoso. Também pedimos que nós, como portadores do sacerdócio, possamos ser pacificadores onde quer que estejamos, através do serviço que prestamos. Agora, Pai, abra nosso coração, nossa mente e nossos ouvidos para que possamos entender as mensagens dessa noite. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro cantará agora Ó Doce e Grata Oração. Após o hino, o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos, falará a nós. E, em seguida, ouviremos o Elder Walter F. Gonçalves, da Presidência dos 70. Após suas palavras, ouviremos o Elder Hyun Juan Choi, dos 70.
It's a wonderful sight to see all of you É uma fathers visão maravilhosa contemplar todos vocês, pais, sentados lado a lado com seus filhos, para ouvir os ensinamentos do Senhor e receber conselho das autoridades gerais da Igreja. É sempre uma alegria estar reunido com os homens e rapazes do sacerdócio. Mas há algo especial em ver pais e filhos juntos nesse local. É um lembrete visual de dois dos elementos mais poderosos da nossa teologia: sacerdócio e família. O sacerdócio é o poder divino pelo meio do qual as famílias são seladas para sempre. Tudo no Evangelho restaurado de Jesus Cristo, incluindo as ordenanças do templo sagrado, é focalizado na possibilidade de as famílias se tornarem parte da família eterna de Deus. Esta noite quero falar a vocês, pais e filhos, sobre como conversar um com o outro. Não há outro relacionamento como esse que possa e deva existir entre um rapaz e seu pai. Ele pode ser um dos relacionamentos mais edificantes e alegres na vida. Um relacionamento que pode exercer uma grande influência em quem os rapazes se tornam e também em que os pais se tornam. Agora, eu entendo que alguns dos seus rapazes não têm pais com quem possam ter esse tipo de conversa. E alguns de vocês, homens, não têm filhos, ou perderam seus filhos em acidentes ou por motivo de doença. Mas muito do que eu disser hoje à noite se aplicará a tios, avós e líderes do sacerdócio e outros conselheiros que algumas vezes preenchem a lacuna nessas importantes relações entre pai e filho. Vocês entendem que estamos todos em uma jornada. Os pais estão um pouco adiante na estrada, mas nenhum de nós chegou ainda a um destino final. Estamos todos no processo de nos tornarmos quem queremos nos tornar um dia. Pais e filhos podem desempenhar um papel muito importante ao ajudar um ao outro a se tornarem o melhor que puderem ser. Sei que os relacionamentos entre pai e filho nunca são perfeitos, mas tudo o que eu vou sugerir a vocês essa noite é possível se vocês se esforçarem para que aconteça. Rapazes, vocês são o orgulho e a alegria dos seus pais. Eles veem em vocês um futuro promissor e eles esperam por uma versão melhor e aprimorada deles mesmos. As suas realizações são fonte de alegria para eles. As preocupações e problemas que vocês têm são as preocupações e problemas deles. Pais, vocês são o modelo básico de masculinidade para os seus filhos. Vocês são os conselheiros mais importantes. E acreditam, se quiserem, vocês são seus heróis em incontáveis maneiras. As suas palavras e o seu exemplo exercem uma grande influência sobre eles. Nesta noite quero dar a vocês, rapazes, 3 sugestões simples de como obter plena vantagem no relacionamento com o seu pai. E depois quero dar a vocês, pais, 3 sugestões sobre relacionamento e comunicação com seus filhos. Acredito que vocês, portadores do sacerdócio arônico, ao praticarem essas 3 coisas simples, podem tornar o relacionamento com seu pai ainda melhor do que está agora. Primeiro, confiem em seu pai. Ele não é perfeito, mas ele os ama e nunca fará algo que não ache que seja para o seu melhor interesse. Então conversem com ele. Compartilhem com ele os seus pensamentos e sentimentos, seus sonhos e seus temores. Quanto mais ele conhecer sobre a sua vida, mais facilidade ele terá de entender suas preocupações e de dar-lhes bons conselhos. Quando vocês colocam sua confiança em seu pai, ele sente a responsabilidade dessa confiança e tenta mais do que nunca entender e ajudar. Como seu pai, ele tem direito à inspiração para o seu benefício. O seu conselho para vocês será a expressão sincera de alguém que os conhece e ama. Seu pai quer mais do que qualquer outro que vocês sejam felizes e bem-sucedidos. Então, por que não querer confiar em alguém assim? Rapazes, confiem no seu pai.
Segundo, tenham interesse na vida de seu pai. Perguntem sobre o seu trabalho, seus interesses, suas metas, como ele decidiu pela sua profissão, como ele era quando tinha a sua idade, como ele conheceu sua mãe. E ao aprender sobre ele, vocês podem descobrir que as experiências dele os ajudarão a entender melhor por que ele reage de determinada maneira. Observem seu pai, observem como ele trata sua mãe, observem como ele serve nos seus chamados na igreja, observem como ele se relaciona com outras pessoas. Vocês ficarão surpresos com o que aprenderão sobre ele apenas ao observá-lo e escutá-lo. Pensem sobre o que vocês não sabem sobre ele e descubram. O seu amor, a sua admiração e o seu entendimento por ele aumentarão com o que vocês aprenderem sobre ele. Rapazes, tenham interesse pela vida do seu pai. E terceiro, aconselhem-se com seu pai. Sejamos honestos. Ele provavelmente vai dar-lhes conselhos, quer peçam ou não. Mas funcionará muito melhor quando vocês pedirem. Aconselhem-se com ele sobre suas atividades na igreja, aulas, amigos, escola, namoro, esportes ou outros passatempos. Peçam o conselho dele sobre suas designações na igreja, sobre a preparação para sua missão, sobre as decisões que tenho que tomar, ou escolhas que tenho que fazer. Nada mostra mais respeito por uma pessoa do que pedir seu conselho, porque o que vocês realmente estão dizendo quando pedem um conselho é: eu sou grato pelo que você sabe e pelas experiências que teve, valorizo suas ideias e sugestões. Essas palavras são muito boas para serem ditas por um filho a seu pai. Pela minha experiência, os pais a quem são pedidos conselhos se esforçam mais para dar conselhos bons, sadios e úteis. Ao pedir conselhos a seu pai, vocês não apenas recebem o benefício da sua opinião, mas também vocês dão a ele a motivação extra para se empenhar em ser um pai melhor e um homem melhor. Ele pensará com maior cuidado sobre o assunto do conselho a ser dado e ele vai esforçar-se para praticar o que disser. Rapazes, aconselhem-se com seu pai. Certo, pai, agora é com vocês. Vamos conversar sobre algumas coisas que vocês podem fazer para melhorar o relacionamento com seus filhos. Vocês notarão que há alguma conexão entre as 3 sugestões que vou dar-lhes e as 3 sugestões que dei para seus filhos. Isso não é coincidência. Primeiro, pais, escutem seus filhos. Realmente escutem-nos. Façam as perguntas corretas e ouçam o que eles têm a dizer sempre que passarem algum tempo juntos. Vocês precisam saber, não adivinhar, mas saber o que está acontecendo na vida do seu filho. Não presumam saber como ele se sente apenas por já terem sido jovens. Seus filhos vivem um mundo muito diferente daquele em que vocês cresceram. Enquanto eles compartilham o que está acontecendo, vocês têm que escutar atentamente e sem julgar, para entender o que eles estão pensando e experimentando. Encontrem a sua melhor maneira de se comunicarem. Alguns pais gostam de levar seus filhos para pescar ou para eventos esportivos. Outros gostam de sair para um passeio tranquilo ou trabalhar juntos no quintal. Alguns descobrem que seus filhos gostam de conversar à noite antes de dormir. Façam aquilo que funcionar melhor para vocês. Um relacionamento individual deve ser parte da rotina em sua mordomia com os seus filhos. Todo pai precisa ter pelo menos uma conversa focalizada e de qualidade com seus filhos todos os meses, em que eles falarão sobre assuntos específicos, como escola, amigos, sentimentos, videogames, mensagem de texto, dignidade, fé e testemunho. Onde ou quando isso acontece não é tão importante quanto o fato de que aconteça. E, como os pais precisam escutar. Lembre-se de que a conversa em que vocês falam 90% do tempo não é uma conversa.
Empreguem a palavra sentir, tantas vezes quanto se sentirem à vontade para usá-la durante as conversas com seus filhos. Pergunte como você se sente sobre o que está acontecendo, o que você está aprendendo na aula, como você se sente a respeito do seu amigo, como se sente a respeito do seu sacerdócio e da igreja. Não pensem que vocês têm que consertar tudo ou resolver tudo durante esses encontros. Na maior parte do tempo, a melhor coisa que vocês podem fazer é só escutar. Os pais que escutam mais do que falam descobrem que os filhos compartilham mais sobre o que realmente está acontecendo em sua vida. Pais, escutem seus filhos. Segundo, orem com seus filhos e por eles. Ministrem a eles bênçãos do sacerdócio. Um filho que está preocupado com um exame importante ou um evento especial certamente será beneficiado por uma bênção paterna do sacerdócio. Ocasiões como o início de um ano escolar, aniversário ou quando ele começar a namorar podem ser épocas adequadas para invocar ao Senhor para que abençoe seu filho. Orarem apenas os dois juntos e compartilharem o testemunho podem tanto aproximá-los um do outro quanto tornar-lhes mais próximos do Senhor. Não me esqueço de que muitos de vocês, pais, sofrem grande tristeza por causa de filhos que se desviaram e foram capturados pelo mundo, assim como Alma e Mosias se entristeceram por causa de seus filhos. Continuem a fazer tudo o que podem para manter relacionamentos familiares fortes. Nunca desistam, mesmo que tudo o que puderem fazer seja orar com fervor por eles. Esses filhos preciosos são seus filhos para sempre. Pai, ore com seus filhos e abençoe-nos. Terceiro, ousem ter as conversas sérias com seus filhos. Vocês sabem o que eu quero dizer. Discursos sobre drogas e bebidas, sobre os perigos da mídia de hoje, a internet, as cybertecnologias e a pornografia, e sobre a dignidade do sacerdócio, respeito pelas moças e pureza moral. Embora essas não devam ser os únicos assuntos das conversas com seus filhos, não evitem falar disso com eles. Os rapazes precisam dos seus conselhos, orientação e opinião sobre esses assuntos. Ao falar desses assuntos importantes, descobrirão que a confiança entre vocês crescerá e se desenvolverá. Uma das minhas preocupações é que conversemos com nossos filhos de maneira aberta e clara sobre assuntos de natureza sexual. Nossos filhos estão crescendo em um mundo que adota e ostenta abertamente um comportamento sexual sem restrições, precoce, casual e despreocupado. Seus filhos não podem simplesmente evitar as evidentes imagens, mensagens e instigações sexuais que os cercam. Os pais e líderes da igreja precisam ter conversas abertas e regulares, que ensinem e esclareçam como os rapazes do sacerdócio podem lidar com esse assunto. Sejam positivos sobre o quão bela e maravilhosa a intimidade pode ser, quando acontece dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor, incluindo os convênios do templo e os compromissos do casamento eterno. Os estudos mostram que o melhor freio para a atividade sexual casual é uma atitude saudável que conecta tal relacionamento pessoal com um compromisso genuíno e amor maduro. Pais, se não tiveram essa conversa séria com seus filhos, tenham-no logo. Agora, para encerrar, quero falar a todos vocês, ex-missionários. Tudo o que eu disse nesta noite se aplica também a vocês. Confiem em seu pai. Vocês podem se aproximar mais deles agora do que nunca antes, não importando como era o seu relacionamento antes da missão. Nos próximos anos, vocês tomarão as decisões mais importantes de sua vida. Juntamente com a oração ao Pai Celestial, o conselho do seu Pai terreno pode ajudá-los a tomar as decisões relacionadas aos estudos, escolha profissional e casamento. A decisão mais importante que tomarão nesta vida é a decisão de se casar com a moça certa no templo.
Embora ninguém deva apressar essa importante decisão, todos os ex-missionários devem estar trabalhando nesse sentido. Estejam onde possam encontrar o tipo certo de amigos e tenham encontros. Andar em grupo não é a maneira nem é o suficiente. Cortejar parece ser uma arte esquecida. Redescubram-na. Ela realmente funciona. Pergunte a seus pais, eles sabem. Não façam à maneira do Senhor. Ao contrário, mantenham a dignidade e o espírito que desfrutaram na sua missão. A igreja precisará da sua liderança no futuro. E pais, as 3 sugestões que lhes fiz há alguns momentos se aplicam perfeitamente a seus filhos ex-missionários. Escutem-nos e sintonizem-se com eles por meio de conversas regulares e focalizadas. Conversem com eles a fundo sobre seus sentimentos e desejos. Orem com eles e abençoem-nos ao enfrentarem as decisões importantes para o seu futuro. Sou grato por meus filhos, pelos meus genros, que têm me ensinado tanto, e oro a todos agora, que o Deus pode nos abençoar a todos, que vamos honrar o nosso sacerdócio e amar uns aos outros, tornando o seu relacionamento pessoal uma das maiores e eternas prioridades de sua vida. E assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Há muitos anos, um certo grupo de portadores do sacerdócio dignos ensinou com grande poder e autoridade. Um deles era tão eficaz que era impossível não acreditar em suas palavras. Esses portadores do sacerdócio ajudaram as pessoas a aprender a respeito do Salvador e de sua doutrina e as ajudaram a encontrar a felicidade. Os seus ensinamentos e exemplos proporcionaram um meio pelo qual as pessoas experimentaram uma enorme mudança de coração. Aprendemos que milhares foram conduzidos por eles para serem batizados e fazer convênios de perseverar até o fim. Estou falando dos grandes missionários do livro de Mórmon, que eram portadores do sacerdócio eficazes. Podemos aprender muito com esses descendentes de Leí. Ao fazermos o que fizeram, podemos nos tornar mais eficazes ao abençoar a vida dos filhos e filhas de nosso Pai Celestial. Mais eficazes no serviço ao próximo, mais eficazes ao resgatar outras pessoas e mais eficazes em nos tornar homens mais semelhantes a Cristo. Alma ou Filho nos ensina uma das coisas que fizeram para se tornarem tão bem-sucedidos. Eles usavam os registros de onde o livro de Mórmon foi retirado. Quando ele entregou a seu filho Elamã o registro que depois se tornaria o livro de Mórmon, ensinou-lhe que sem aquelas placas, Amon e seus irmãos não poderiam ter convencido tantos milhares. Sim, esses registros e suas palavras fizeram com que eles se arrependessem. Deus mostrou seu poder por meio das placas ao cumprir um propósito, que foi restituir a muitos milhares o conhecimento da verdade. Alma depois profetizou que Deus iria também manifestar o seu poder a futuras gerações. Assim, os registros foram preservados, e vocês e eu somos parte daquelas futuras gerações. Da mesma maneira como aconteceu antigamente, podemos ser portadores do sacerdócio mais eficazes ao utilizar o livro de Mórmon. O processo de trazer o livro de Mórmon à luz não pode ser comparado a nenhuma obra literária escrita por qualquer autor da história humana. Podemos dizer que é um livro que foi orientado pelo próprio dedo de nosso Deus. Durante sua visita às antigas Américas, o Senhor pediu que Nefe trouxesse os registros que mantinham e os colocassem diante dele. Jesus então olhou para eles e ordenou que certos acontecimentos e passagens fossem acrescentados. E ele disse:
Estas Escrituras que não tinhais convosco, ordenou o Pai que eu vos desse, porque em sua sabedoria determinou que elas fossem dadas às gerações futuras. Sinto uma imensa gratidão por pertencer a essas gerações futuras. Sou um membro da Igreja hoje, graças ao Livro de Mórmon. Nunca me esquecerei dos sentimentos que tive quando, ainda rapaz no Uruguai, li esse livro sagrado pela primeira vez. Não tive que ler muito em primeiro Nefe para experimentar uma alegria tal que não pode ser definida com palavras. Foi como se o livro estivesse cheio do Espírito do Senhor e me fizesse sentir mais próximo a Deus. Essa experiência deu maior significado à declaração feita pelo profeta Joseph Smith sobre esse livro, quando disse que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo-os de qualquer outro livro. Também reconheço a importância da promessa do presidente Monson, quando ele disse que, ao lermos o Livro de Mórmon e as demais obras padrão, e ao colocarmos os ensinamentos à prova, então conheceremos a doutrina, pois essa é a promessa para nós. Saberemos se ela é dos homens ou se é de Deus. Essas promessas nos trazem alegria agora e no futuro. Assim que recebi um testemunho do Livro de Mórmon, o sentimento natural que tive foi um desejo de aplicar os ensinamentos do livro ao fazer convênios. Fiz convênios ao ser batizado e confirmado membro da Igreja. Esses convênios feitos por meio das ordenanças do sacerdócio, juntamente com o conhecimento obtido do Livro de Mórmon, mudou a minha vida. Não é surpreendente que, quando o Salvador visitou as antigas Américas, além de ensinar a doutrina, deu a Nefe e outros o poder para batizar. Em outras palavras, a doutrina e as ordenanças andam lado a lado. A aplicação plena dos ensinamentos do Livro de Mórmon exige as ordenanças do sacerdócio com os convênios relacionados a elas. Há livros que são publicados e rapidamente se tornam os mais vendidos. Algumas vezes eles despertam tanto interesse que as pessoas aguardam ansiosamente por sua publicação. Esses livros parecem inundar o mercado de forma direta e você pode ver as pessoas lendo-os em todos os lugares. Deus, em sua infinita sabedoria, preservou o Livro de Mórmon para o nosso benefício. Seu propósito não é se tornar um dos mais vendidos. Entretanto, podemos tornar esse livro sagrado o mais lido e melhor aplicado em nossa vida. Permitam-me sugerir 3 atividades que podem ajudar-nos a tornar o Livro de Mórmon o livro mais lido e mais aplicado, aquele que nos dará o poder de nos tornarmos hoje portadores do sacerdócio, tão eficazes quanto os da antiguidade. Primeiro, banquetear-nos nas palavras de Cristo. Devemos ler o Livro de Mórmon de modo a banquetear-nos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer. Banquetear-se com as palavras de Cristo é uma experiência ímpar, quando lemos e procuramos princípios e doutrinas que nos ajudarão em nossa vida diária. Sentiremos um entusiasmo renovado. Por exemplo, quando uma nova geração enfrenta desafios ao lidar com a pressão de grupo, pode ler o livro, procurando ensinamentos específicos que a auxiliarão com esse tipo de desafio. Um desses ensinamentos pode ser retirado da experiência de Lemuel. Lemuel fez algumas escolhas erradas porque cedeu à pressão de Lamã. Ele não fez a coisa certa porque desconhecia os procedimentos daquele Deus que os havia criado.
Um princípio que podemos retirar desse incidente é que aprender a doutrina sobre os procedimentos de Deus para conosco nos ajudará a lidar com a pressão do grupo. O livro de Mórmon tem mais ensinamentos e exemplos sobre esse assunto e nós somos a geração que pode se beneficiar dos ensinamentos desse grande livro. Segundo, aplicar em nossa vida o que aprendemos sobre Cristo. Ler o livro de Mórmon e procurar os atributos de Cristo é uma experiência muito edificante. Por exemplo, o irmão de Jared reconheceu que o Senhor era um Deus de verdade, portanto, ele não poderia mentir. Que grande esperança esse atributo traz para minha alma. Todas as promessas no livro de Mórmon e as promessas feitas pelos profetas vivos hoje serão cumpridas, porque ele é Deus e não pode mentir. Assim, nesses tempos turbulentos, sabemos que as coisas ficarão bem se seguirmos os ensinamentos que aprendemos no livro de Mórmon e com os profetas vivos. Uma vez que aprendamos um atributo de Cristo, como aquele que foi reconhecido pelo irmão de Jared, devemos trabalhar para implementá-lo em nossa própria vida. Isso vai ajudar-nos para que nos tornemos portadores do sacerdócio mais eficazes. Terceiro, ensinamos a doutrina e os princípios encontrados nas páginas sagradas do livro de Mórmon. Podemos ensinar a qualquer um com esse livro. Vocês podem imaginar o adicional poder convincente de Deus quando os missionários e membros da família citarem, lerem ou repetirem de memória as palavras exatas do livro. Lembro-me de uma missão no Equador cujos missionários usaram o livro de Mórmon em todas as suas atividades. Por causa deles, milhares experimentaram uma poderosa mudança no coração e decidiram entrar no convênio por meio das ordenanças sagradas do sacerdócio. O livro de Mórmon é um instrumento valioso para a descoberta e conversão daqueles que buscam honestamente a verdade e no resgate de nossos muitos irmãos e irmãs de volta à atividade no Evangelho. Sei que as famílias serão fortalecidas ao implementar os ensinamentos desse grande livro em sua vida. Muitos de nossos filhos serão salvos porque se lembrarão, como Enos fez, das palavras que frequentemente ouvira de seu pai a respeito da vida eterna, e por isso soube que os seus pecados foram perdoados pela expiação de Cristo. Vocês e eu, como parte daquelas futuras gerações que foram citadas, podemos ser portadores do sacerdócio mais eficazes ao usar o livro de Mórmon e honrar nossos convênios do sacerdócio. O livro de Mórmon testifica de Jesus o Cristo, de quem eu também testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero contar-lhes a história de um grupo de rapazes bagunceiros que conheci quando era um jovem bispo em Seul, na Coreia, há muitos anos. Eram meninos que moravam na vizinhança. Somente um ou dois deles eram membros da igreja na época. Os rapazes que eram da igreja eram os únicos membros em sua família. Eram todos amigos e vinham à igreja para brincar e estar juntos. Gostavam de jogar ping-pong nos dias de semana e de participar de atividades divertidas aos sábados. Em sua maioria, não eram bons alunos na escola e muitos os consideravam arruaceiros. Eu tinha 2 filhos, um com 7 anos e o outro com 9 anos na época. Não sabia o que fazer com aqueles rapazes. Eram tão bagunceiros que certa vez minha mulher Bong-young perguntou se não poderíamos mudar-nos da ala para que nossos filhos vissem um bom exemplo em outros jovens. Ponderei e orei ao Pai Celestial para ajudar-me a encontrar um meio de auxiliar aqueles rapazes. Por fim, tomei a decisão de tentar ensinar-lhes como poderiam mudar sua vida. Uma visão me veio com clareza à mente. Senti que se eles se tornassem missionários,
sua vida mudaria. Daquele momento em diante, fiquei muito entusiasmado e procurei passar o máximo de tempo possível com eles e ensinar-lhes a importância do trabalho missionário e como preparar-se para a missão. Foi nessa época que o Elder Saul, um missionário de tempo integral, foi transferido para nossa ala. Ele tinha sido criado na igreja e, quando jovem do sacerdócio arônico, havia participado de um grupo de capazes cantores formado por amigos seus. Ele fez amizade com aqueles rapazes bagunceiros de nossa ala. O Elder Saul deu as palestras missionárias para os que não eram membros e também lhes ensinou as músicas que costumava cantar. Formou um grupo vocal de 4 vozes com aqueles rapazes bagunceiros e deu-lhes o nome de Grupo Hanaro, que significa ser como se fosse um. Eles ficaram felizes em cantar juntos, mas nós todos precisávamos de muita paciência para ouvi-los cantar. Nossa casa estava sempre de portas abertas aos membros a qualquer momento que quisessem nos visitar. Os rapazes vinham nos visitar quase todo fim de semana e até em alguns dias durante a semana. Conosco, comiam e também aprendiam. Ensinamos a eles os princípios do Evangelho e como aplicá-los na vida. Procuramos dar-lhes uma visão de sua vida futura. Eles cantavam juntos sempre que vinham à nossa casa. Sua voz forte e desafinada nos feria os ouvidos, mas sempre os elogiávamos, porque ouvi-los cantar era bem mais agradável do que vê-los metidos em confusão. Essas atividades continuaram ao longo dos anos. A maioria daqueles rapazes amadureceu no Evangelho e um milagre aconteceu. Com o tempo, 9 dos rapazes que não eram membros foram batizados. Eles deixaram de ser rapazes bagunceiros e se tornaram valorosos jovens soldados. Serviram missão, conheceram belas jovens da igreja e casaram-se no templo. Evidentemente, cada um enfrentou desafios diferentes na missão, nos estudos e no casamento, mas todos permaneceram fiéis, porque desejavam obedecer a seus líderes e agradar ao Senhor. Agora, eles têm famílias felizes, com filhos nascidos sob o convênio. 9 rapazes bagunceiros se tornaram 45 membros ativos no reino do Senhor, incluindo esposa e filhos. São agora líderes em suas alas e estacas. Um deles é bispo, 2 servem em bispados, 1 serve no Sumo Conselho e 2 são presidentes dos rapazes. Há um líder de missão, um secretário executivo e um professor do seminário. Como grupo, eles ainda cantam juntos. E outro milagre aconteceu. Não é que agora eles cantam bem? Há 2 princípios básicos que ajudaram esses rapazes a tornarem-se semelhantes aos filhos de Elamã. Embora as mães deles não fossem membros da igreja e não compreendessem as palavras do Senhor, os líderes do sacerdócio se tornaram seus pais, e as respectivas esposas desses líderes se tornaram suas mães. Aqueles 9 rapazes, eu os chamo de rapazes do Senhor. Aprenderam que seriam abençoados se dessem ouvidos aos líderes da igreja, embora nem sempre compreendessem a razão. Tornaram-se semelhantes a Adão, nosso primeiro pai, que ofereceu sacrifício ao Senhor, quando então um anjo lhe perguntou: "Por que ofereces sacrifícios ao Senhor?" E Adão respondeu-lhe: "Eu não sei, exceto que o Senhor me mandou." Tornaram-se ávidos por obedecer e servir ao Senhor de todo o coração. Também aprenderam que era muito importante frequentar as reuniões da igreja. O presidente Ezra Taft Benson disse em seu discurso intitulado Aos Jovens de Nobre Estirpe: "Quero agora chamar sua atenção para a importância de comparecer a todas as reuniões da igreja. A frequência assídua às reuniões da igreja proporciona bênçãos que não se conseguem de nenhuma outra maneira." Ao frequentar regularmente as reuniões da igreja, os rapazes sentiram o grande amor do Senhor e aprenderam a aplicar as doutrinas e princípios da igreja à sua própria vida diária. Também aprenderam a participar das reuniões com grande alegria e felicidade. Bem, temos 3 filhos, inclusive
nosso caçula, que nasceu quando eu servia como bispo. Enquanto nossos filhos cresciam, aqueles 9 rapazes tornaram-se líderes da ala e da estaca, bem como professores e líderes de nossos filhos. Eles ensinaram nossos filhos e outros meninos da mesma forma que eu os ensinei quando eram bagunceiros. Amaram nossos filhos da mesma forma que eu os amei. Aqueles meninos bagunceiros do passado tornaram-se os heróis de nossos filhos. Nossos filhos gostavam de seguir o grande exemplo deles para tornaram-se excelentes missionários e casarem-se no templo com companheiras dignas. Esses rapazes continuam a influenciar nossa família. Há 2 meses, nossa ala realizou uma atividade missionária na noite de sábado, e todos foram convidados, inclusive as famílias em que nem todos eram membros da igreja. Nosso filho caçula, Sunyon, tinha acabado de voltar de um acampamento de jovens na tarde daquele mesmo dia. Ele disse que não iria à atividade missionária porque todos da nossa família eram membros da igreja, e ele estava muito cansado. Ele não foi à atividade. Minha esposa telefonou para ele para explicar que todos tinham sido convidados. Ele disse, sei disso, mas não vou, e desligou. Logo depois do início da reunião naquela noite, Sunyon apareceu, sentou-se de mansinho junto da mãe e sussurrou para ela. Assim que desliguei o telefone, lembrei que perguntei ao pai o que fez com que o grupo Hanaro tivesse tanto sucesso na vida. Ele me disse que eles obedeciam às palavras dos líderes da igreja e que frequentavam regularmente as reuniões da igreja. Esse foi o ponto-chave que mudou a vida deles e os tornou tão bem-sucedidos. Meu filho prosseguiu dizendo, de repente as palavras de meu pai me vieram à mente e decidi obedecer a elas, porque quero ter uma família feliz como a deles e ter sucesso na vida. Queridos irmãos, amem nossos rapazes, mesmo que alguns deles sejam bagunceiros. Que possamos ensinar-lhes como mudar sua vida. Os filhos de Elamã modernos não vêm apenas de nossas preciosas famílias da igreja, mas também de entre os novos e jovens conversos que não têm paz no Evangelho. Vocês e suas respectivas esposas devem ser seus bons pais até que eles se tornem semelhantes aos filhos de Elamã. Fico muito satisfeito e feliz ao ver o amor e a constância com que vocês lideram nossos rapazes. Todos esses rapazes são nossos filhos. Ao estender a mão para eles, elevá-los e ajudá-los, sentimos o mesmo que João, que disse, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Queridos rapazes, obedeçam aos líderes da igreja e sejam como Adão, que nem sempre sabia o motivo, mas sempre ficava feliz em obedecer. E, por favor, frequentem regularmente as reuniões da igreja. Se o fizerem, aprenderão como se preparar para seu futuro e terão sucesso. Para os rapazes que nasceram na igreja e também para os que se filiaram à igreja, vocês são o exército do Senhor. Vocês vão se tornar missionários maravilhosos e futuros pais dignos de suas famílias. O Pai Celestial vai abençoá-los para que tenham uma família feliz. Vocês têm um futuro brilhante no Evangelho e, como os filhos de Elamã, proporcionarão alegria eterna a todos nós. Amo vocês e sei que nosso Pai Celestial ama a todos nós. Por isso enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para ser nosso Redentor. O presidente Thomas S. Monson é nosso profeta vivo que com amor nos guia pelo caminho certo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, brethren. Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantarão agora, Hoje ao Profeta Louvemos. Após o hino, terei o privilégio de dirigir-lhes a palavra, e em seguida ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência.
My dear brethren, what a wonderful sight. Irmãos queridos, que maravilhosa visão. Ver esse grupo enorme de portadores do sacerdócio em todo o mundo. Isso preenche meu coração e minha alma transborda ao pensar sobre esses rapazes do Senhor. Enquanto viajamos para visitar os membros da igreja em todo o mundo e por meio dos canais do sacerdócio, somos informados em primeira mão das condições e problemas de nossos membros. Há muitos anos, os membros vêm sendo atingidos em todo o mundo por catástrofes, tanto naturais quanto causadas pelo homem. Sabemos também que muitas famílias tiveram que apertar o cinto e estão preocupadas, sem saber se conseguirão suportar esses tempos difíceis. Irmãos, sentimos-nos muito próximo de vocês. Nós os amamos e oramos por todos vocês. Já vi muitos altos e baixos na vida e sei que o inverno, sem dúvida, dá lugar ao calor e à esperança de uma nova primavera. Vejo o futuro com otimismo. Irmãos, de nossa parte, precisamos permanecer firmes na esperança, trabalhar com todo vigor e confiar em Deus. Ultimamente, tenho pensado numa época de minha vida em que o peso das preocupações com um futuro incerto parecia sempre presente. Eu tinha 11 anos de idade e morava com minha família no sótão de uma casa de fazenda perto de Frankfurt, na Alemanha. Éramos refugiados pela segunda vez em um período de apenas alguns anos. Estávamos tendo dificuldades para estabelecer-nos em um novo lugar, bem distante de onde morávamos. Dizer que éramos pobres seria um eufemismo. Dormíamos todos em um quarto tão pequeno que mal tínhamos espaço para andar entre as camas. Em outra salinha, havia alguns móveis simples e um fogão, que a mamãe usava para cozinhar. Para ir de um cômodo ao outro, tínhamos que passar por um depósito onde o dono da fazenda guardava equipamentos agrícolas, ferramentas e também armazenava carnes e linguiças penduradas nas vigas. O aroma sempre me deixava com muita fome. Não tínhamos banheiro, mas havia uma casinha com privada lá fora, descendo as escadas a uma distância de 15 metros, e que parecia ficar muito mais longe no inverno. Como eu era refugiado e por causa do meu sotaque da Alemanha Oriental, muitas vezes as outras crianças zombavam de mim e me colocavam apelidos que me magoavam profundamente. Em toda a minha juventude, creio que aquela foi a época mais desanimadora. Agora, décadas depois, posso rever aqueles dias através do filtro amenizador da experiência. Embora ainda me lembre da mágoa e do desespero, percebo agora o que não conseguia ver na época. Foi uma época de grande crescimento pessoal. Durante aquele período, minha família se tornou mais unida. Observei meus pais e aprendi com eles. Admirei sua determinação e otimismo. Com eles aprendi que a diversidade pode ser superada se a enfrentarmos com fé, coragem e tenacidade. Sabendo que alguns de vocês estão passando por seu próprio período de ansiedade e desespero, quero falar hoje sobre 2 princípios importantes que me ampararam durante aquela época de formação da minha vida. O primeiro princípio, trabalhar, é o trabalho. Até hoje, fico muito impressionado
com o quanto minha família trabalhou depois de ter perdido tudo após a Segunda Guerra Mundial. Lembro que meu pai, um funcionário público por formação e experiência, aceitou vários empregos difíceis, entre os quais o de minerador de urânio, mecânico e motorista de caminhão. Ele saía bem cedo e geralmente voltava tarde à noite para poder sustentar nossa família. Minha mãe abriu uma lavanderia e trabalhava inúmeras horas, fazendo um trabalho braçal. Ela colocou minha irmã e eu para trabalhar com ela. Com minha bicicleta, tornei-me apanhador e entregador de roupas. Senti-me bem por poder ajudar um pouquinho a família. E, embora não soubesse na época, esse exercício físico foi excelente para a minha saúde também. Não foi fácil, mas o trabalho nos impediu de pensar demais nas dificuldades que enfrentávamos. Embora nossa situação não tenha mudado da noite para o dia, ela acabou mudando. É assim que funciona o trabalho. Se simplesmente continuarmos a trabalhar com firmeza e constância, as coisas certamente vão melhorar. Como admiro os homens, as mulheres, as crianças que sabem trabalhar. Como o Senhor ama o trabalhador. Ele disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão. E o trabalhador é digno de seu salário. Ele também prometeu, lança a foice com toda a tua alma e teus pecados te são perdoados. Todos os que não têm medo de arregaçar as mangas e dedicar-se de corpo e alma a alcançar metas louváveis, são uma bênção para a família, para a comunidade, para a nação e a igreja. O Senhor não nos espera que trabalhemos mais do que somos capazes. Ele não compara, e tampouco devemos nós, comparar os nossos esforços com os de outras pessoas. O Pai Celestial pede apenas que façamos o melhor possível, que trabalhemos de acordo com nossa plena capacidade, por maior ou menor que ela seja. O trabalho é o antídoto para a ansiedade, um bálsamo para a tristeza e um portal para as possibilidades. Sejam quais forem nossas condições de vida, meus queridos irmãos, façamos tudo o que pudermos e cultivemos uma reputação de excelência em tudo o que fizermos. Vamos deixar a mente e o corpo prontos para a gloriosa oportunidade de trabalho que cada novo dia nos apresenta. Quando nosso carroção fica atolado na lama, é mais provável que Deus ajude o homem que desça em empurre do que o homem que apenas ergue a voz em oração, por mais eloquente que ele possa ser. O presidente Thomas S. Monson disse desta maneira, não basta termos o desejo de realizar o esforço e dizermos que o faremos. É na prática, e não só nas palavras, que concretizamos nossas aspirações. Se adiarmos constantemente as nossas metas, nunca as veremos realizadas. O trabalho pode nos enobrecer e dar um senso de realização, mas lembre-se da advertência do Senhor. Não dispensais vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Se nos dedicarmos à busca de riqueza materiais e do brilho do reconhecimento público à custa de nossa família e do nosso crescimento espiritual, em breve descobriremos que bancamos os tolos. O trabalho honroso que fazemos em nossa própria casa é extremamente sagrado. Seus benefícios são eternos. Ele não pode ser delegado. É o alicerce de nosso trabalho
como portadores do sacerdócio. Lembrem-se, somos apenas viajantes de passagem por este mundo. Não dediquemos os talentos e energias que recebemos de Deus só para forjar âncoras terrenas, mas passemos nossos dias desenvolvendo asas espirituais, porque, como filhos do Deus Altíssimo, fomos criados para alçar voo para novos horizontes. Agora, uma palavra para nós que somos mais experientes. A aposentadoria não faz parte do plano de felicidade do Senhor. Não há licença-prêmio, nem programa de aposentadoria para as responsabilidades do sacerdócio, seja qual for a idade ou a capacidade física. Embora a frase "já fiz isso" ou "já passei dessa fase" pode servir de desculpa para não termos que andar de skate, para recusar um convite para andar de motocicleta ou para dispensar a pimenta ardida no restaurante, não é uma desculpa aceitável para fugirmos da responsabilidade que assumimos por convênio, a de consagrar nosso tempo, talentos e recursos a serviço do reino de Deus. Pode haver aqueles que, após muitos anos de serviços na igreja, acreditem ter direito a um período de descanso, enquanto os outros carregam os fardos. Em termos bem claros e diretos, irmãos, esse tipo de pensamento não condiz com o discípulo de Cristo. Grande parte de nosso trabalho nesta terra é perseverar até o fim, com alegria, todos os dias de nossa vida. Agora uma palavra para nossos irmãos mais novos do sacerdócio de Melquisedeque, que estão procurando alcançar a meta justa de adquirir instrução e encontrar uma companheira eterna. Essas são boas metas, meus irmãos. Mas lembrem-se, trabalhar diligentemente na vinha do Senhor melhora muito seu currículo e aumenta muito a probabilidade de sucesso nesses dois empreendimentos louváveis. Seja você o mais jovem diácono ou o mais idoso sumo sacerdote, há trabalho a ser feito. O segundo princípio, aprender. Nas difíceis condições econômicas da Alemanha do pós-guerra, as oportunidades de estudo não eram tão fartas quanto hoje. Mas, a despeito das opções limitadas, sempre tive avidez em aprender. Lembro-me que um dia, quando eu estava fazendo entregas na minha bicicleta, entrei na casa de um colega da escola. Em um dos cômodos, havia duas pequenas escrivaninhas encostadas na parede. Que visão maravilhosa foi aquela! Como aquelas crianças eram afortunadas por terem suas próprias escrivaninhas. Eu os imaginei ali sentados, com os livros abertos, estudando as lições e fazendo os deveres de casa. Pareceu-me que ter a minha própria escrivaninha seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Tive que esperar muito para que esse desejo se realizasse. Anos depois, consegui um emprego numa instituição de pesquisa que possuía uma grande biblioteca. Lembro-me que passava grande parte de meu tempo livre naquela biblioteca. Ali pude, finalmente, sentar-me em uma escrivaninha sozinho e banquetear-me com as informações e conhecimento que os livros proporcionavam. Como eu gostava de ler e aprender. Naqueles dias, compreendi, por experiência própria, uma antiga frase que diz: a instrução não é como encher um balde, mas sim como acender uma chama. Para os membros da igreja, a instrução não é apenas uma boa ideia, é um mandamento. Devemos aprender tanto as coisas do céu como da terra e debaixo da terra. Coisas que foram, coisas que são, coisas que logo hão de suceder, coisas que estão em casa, coisas que estão no estrangeiro. Joseph Smith adorava aprender, embora tenham sido poucas suas oportunidades de adquirir instrução formal.
Em seus diários, ele falava com alegria dos dias que passava estudando e sempre expressava seu amor pelo aprendizado. Joseph ensinou aos santos que o conhecimento era uma parte necessária de nossa jornada mortal, porque o homem só pode ser salvo à medida que adquire conhecimento. E qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. Nos momentos difíceis, é ainda mais importante aprender, como estamos vivendo agora. O profeta Joseph ensinou que o conhecimento afasta as trevas, a ansiedade e a dúvida, porque essas coisas não podem existir onde há conhecimento. Irmãos, vocês têm o dever de aprender o máximo que puderem. Peço-lhes que incentivem sua família, os membros do seu quórum e todas as pessoas a aprender e adquirir mais instrução. Mesmo onde não houver como receber instrução formal, não permitam que isso os impeça de adquirir todo o conhecimento que puderem. Nessas circunstâncias, os melhores livros, de certa forma, podem tornar-se a sua universidade, uma sala de aula que está sempre aberta e admite todos os interessados. Empenhe-se em aumentar seu conhecimento de tudo que for virtuoso, amável, de boa fama ou louvável. Busquem conhecimento pelo estudo e também pela fé. Busquem com um espírito humilde e um coração contrito. Se aplicarem a dimensão espiritual de sua fé ao estudo, mesmo de coisas seculares, vocês conseguirão aumentar sua capacidade intelectual, porque se vossos olhos estiverem fitos na glória de Deus, todo o vosso corpo se encherá de luz e compreenderá todas as coisas. Em nosso aprendizado, não negligenciemos a fonte da revelação. As Escrituras e as palavras dos apóstolos e profetas modernos são fontes de sabedoria, conhecimento divino e revelação pessoal para ajudar-nos a encontrar resposta a todos os desafios da vida. Aprendamos com Cristo, busquemos o conhecimento que nos conduza à paz, à verdade e aos sublimes mistérios da eternidade. Irmãos queridos, lembro-me daquele menino de 11 anos em Frankfurt, na Alemanha, que se preocupava com o futuro e sentia a dor pungente de comentários maldosos. Lembro-me daqueles dias com certa ternura e tristeza. Embora não esteja ávido em reviver aqueles dias de provações e problemas, não tenho dúvida de que as lições que aprendi foram uma preparação necessária para as oportunidades futuras. Agora, muitos anos depois, sei com certeza o seguinte: frequentemente é na provação da adversidade que aprendemos as lições mais cruciais que formam nosso caráter e moldam nosso destino. Oro para que nos próximos meses e anos preenchamos nossas horas e dias com trabalho louvável. Oro para que busquemos aprender e refinar a mente e o coração, bebendo abundantemente das puras fontes da verdade. Deixo com vocês meu amor e minhas bênçãos. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Wherever I am, Onde quer que eu esteja, de dia ou de noite, sempre tenho comigo um pequeno frasco de óleo de oliva. Este é o que deixo na gaveta do meio da minha mesa de trabalho. Eu tenho uma escrivaninha. there is one in my pocket. Há outro em meu bolso.
para quando eu estiver em trânsito. Tenho também um no armário da cozinha lá em casa, que era muito grande para trazer aqui hoje. Este que tenho aqui tem uma data gravada. É a data em que alguém, exercendo o poder do sacerdócio, consagrou o azeite puro para a bênção e cura dos enfermos. Talvez os jovens do sacerdócio arônico e até os pais deles pensem que eu sou meio exagerado na minha preparação extrema. Porém, o telefonema durante o dia ou a batida à porta à noite é sempre uma surpresa. Alguém perguntará, por favor, você pode vir rapidamente? Certa vez, há alguns anos, um pai me ligou do hospital. Sua filhinha de 3 anos de idade tinha sido arremessada a 20 metros de distância por um carro quando ela atravessava a rua ao encontro da mãe. Quando cheguei ao hospital, o pai implorou para que o poder do sacerdócio preservasse a vida dela. Médicos e enfermeiras relutaram em nos deixar atravessar uma barreira de proteções plásticas a fim de colocar uma gota de óleo entre as grossas ataduras que lhe cobriam a cabeça. O médico irritado disse-me, façam depressa o que tem de fazer, ela está morrendo. Mas ele estava errado. Ela sobreviveu. E, contrariamente ao que disse o médico, não somente sobreviveu, mas aprendeu a andar novamente. Quando o chamado chegou, eu estava pronto. A preparação consistia de muito mais do que ter o óleo consagrado à mão. Ela começa muito antes da crise, que requer o poder do sacerdócio. Aqueles que estiverem preparados estarão prontos a atender. A preparação começa na família, nos coros do sacerdócio arônico e principalmente na vida particular de cada rapaz. Os quórums e a família devem ajudar. Mas, para uma preparação ser eficaz, os rapazes terão de fazer escolhas que os elevem ao seu grandioso destino como servos do sacerdócio de Deus. O destino das novas gerações de portadores do sacerdócio vai muito além de estar preparados para utilizar o poder de Deus e curar os enfermos. A preparação consiste em estar prontos para ir e fazer qualquer coisa que o Senhor queira, enquanto o mundo se prepara para a sua vinda. Nenhum de nós sabe exatamente que tarefas nos serão confiadas, porém sabemos o que é necessário para estarmos preparados. O que, então, podemos fazer para nos preparar? O que você vai precisar no momento crítico é o que você desenvolveu no desempenho constante de um serviço obediente. Vou dizer-lhes 2 coisas de que precisará e qual é o preparo exigido para estarmos prontos. A primeira é ter fé. O sacerdócio é a autoridade para agir em nome de Deus. É o direito de invocar os poderes do céu. Portanto, você precisa ter fé. Fé que Deus vive e que você obteve sua confiança a ponto de Ele permitir que você use seu poder para seus propósitos. Um exemplo do livro de Mórmon ajudará a ver como um determinado homem se preparou. Um portador do sacerdócio chamado Nefi recebeu do Senhor uma difícil designação. Ele foi enviado pelo Senhor para chamar ao arrependimento um povo iníquo antes que fosse tarde demais para eles. Em sua fraqueza e ódio, eles estavam se matando. Mesmo as tristezas não os tornaram humildes o suficiente para se arrepender e obedecer a Deus. Por causa da preparação de Nefi, Deus o abençoou com poder para cumprir sua missão.
nas palavras do Senhor a Nefe, dando-lhe poder à orientação para nós. Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei. E não o temeste, nem te preocupaste com a tua própria vida, mas procuraste conhecer minha vontade e cumprir meus mandamentos. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre, e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras. Sim, para que todas as coisas se realizem segundo tua palavra. Pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Eis que tu és Nefe e eu sou Deus. Eis que te declaro na presença de meus anjos, que terás poder sobre este povo, e ferirás a terra com fome e com pestilência e destruição, segundo a iniquidade deste povo. Eis que te dou poder, para que tudo quanto ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra seja desligado no céu. E assim terás poder entre meu povo. E o relato do livro de Mórmon nos diz que o povo não se arrependeu. Então, Nefe pediu a Deus que mudasse o clima. Ele pediu um milagre para ajudar as pessoas a se arrependerem por causa da fome. E a fome lhe sobreveio, e o povo se arrependeu. E imploraram a Nefe que pedisse a Deus para enviar chuva. Nefe pediu a Deus, e Deus contemplou sua fé inabalável. Essa fé não veio no momento em que Nefe precisava dela, nem a confiança de Deus em Nefe. Ele obteve essa grande fé e a confiança de Deus por meio de seu trabalho corajoso e contínuo a serviço do Senhor. Vocês, rapazes, estão edificando essa fé agora, para o futuro, quando precisarão dela. Ela pode ser edificada por coisas tão simples quanto participar alguns minutos no coro de diáconos ou mestres. Há vários anos, alguns rapazes mantiveram os registros meticulosos do que foi decidido e o que foi feito por outros, que eram um pouco mais velhos do que eles mesmos. Isso requeria fé, acreditar que Deus chamou até rapazes de 12 anos de idade para servi-lo, guiados por revelação. Alguns secretários de quórum naquela época também agora, ou fazem agora, parte dos conselhos presidentes da igreja. Agora, eles leem as atas que outros escrevem, e a revelação flui para eles agora como fluía para os líderes a quem serviram, quando eram jovens como vocês. Eles foram preparados para confiar que Deus revela sua vontade, mesmo de maneiras aparentemente pequenas em seu reino. O Senhor disse que Nefe merecia confiança porque ele jamais pediria qualquer coisa contrária à vontade de Deus. Para confiar em Nefe, o Senhor tinha de ter certeza de que Nefe acreditava na revelação, buscava e seguia o que era revelado. Uma longa experiência seguindo a inspiração dada por Deus fez parte da preparação no sacerdócio para Nefe. E deve fazer parte da preparação de vocês. Vejo isso acontecer hoje. Nos últimos meses, tenho ouvido diáconos, mestres e sacerdotes fazerem discursos que são tão inspirados e poderosos quanto os que ouviríamos numa conferência geral. Ao perceber o poder que é dado aos jovens portadores do sacerdócio, ocorreu-me que as novas gerações estão se erguendo ao nosso redor, assim como a maré cheia. Rogo para que eu e outros de nós, das gerações anteriores, consigamos nos elevar junto com a maré deles. A preparação do sacerdócio arônico é uma bênção para todos nós, bem como para todos a quem eles servirão em sua geração e nas gerações futuras. No entanto, nem tudo está bem em Sião. Nem todos os jovens decidem se preparar. Essa escolha deve ser de cada um. Eles são responsáveis por si mesmos. Essa é a maneira do Senhor em seu plano de amor. Mas há muitos rapazes que têm pouco ou nenhum apoio daqueles que poderiam ajudá-los a se preparar.
O Senhor cobrará essa responsabilidade daqueles de nós que podemos ajudar. O pai que negligenciar o desenvolvimento da fé ou a habilidade de seguir a inspiração por parte do filho, ou interferir nessas coisas, conhecerá a tristeza no futuro. Isso também vale para todo aquele que se encontra em posição de ajudar os rapazes a fazer escolhas sábias em seus dias no sacerdócio preparatório. Uma segunda coisa de que eles vão precisar é a confiança de que conseguem viver à altura das bênçãos e da confiança que Deus lhes oferece. A maior parte da influência que recebem arrasta-os à dúvida da existência de Deus, de seu amor por eles, bem como da realidade das mensagens silenciosas que recebem do Espírito Santo e do Espírito de Cristo. Seus colegas podem insistir para que escolham o pecado. E, se escolherem o pecado, aquelas mensagens de Deus perderão força gradativamente. Podemos ajudá-los a optar por preparar-se, amando-os, alertando-os e demonstrando confiança neles. Mas podemos ajudar ainda mais com nosso exemplo de servos fiéis e inspirados. Em nossa família, nos coros, nas classes e sempre que estivermos juntos, podemos agir como verdadeiros portadores do sacerdócio, que usam seu poder na maneira que Deus nos ensinou. Para mim, essa instrução está claríssima na seção 121 de Doutrina e Convênios. O Senhor nos alerta nessa seção que nossos motivos devem ser puros. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com um amor não fingido. Quando lideramos e influenciamos os rapazes, nunca devemos fazê-lo para satisfazer nosso orgulho ou nossa ambição. Nunca devemos usar da compulsão em qualquer grau de injustiça. Esse é o elevado padrão do exemplo que devemos ser para os jovens. Vi isso acontecer quando eu era mestre e sacerdote. Meu bispo e os que serviam com ele estavam determinados a não perder nenhum de nós. Tanto quanto eu conseguia perceber, a determinação deles era motivada por seu amor pelo Senhor e por nós, nunca por propósitos egoístas. O bispo tinha um sistema. Cada consultor de quórum devia contatar cada rapaz com quem não tivesse conversado no domingo. Eles não podiam ir dormir até que tivessem falado com o rapaz que faltara, com os pais dele ou com um amigo dele. O bispo lhes prometia que não apagaria a luz do próprio quarto até receber um relato sobre cada rapaz. Não acredito que lhes houvesse dado uma ordem. Ele simplesmente deixou claro que esperava que eles não se deitassem antes de fazer o relato. O bispo e os que com ele serviam estavam fazendo muito mais do que cuidar de nós. Estavam nos mostrando pelo exemplo o significado de cuidar das ovelhas do Senhor. Nenhum esforço era demais para ele ou para aqueles que serviam nos quórums. Com seu exemplo, ensinaram-nos o significado de ser incansáveis no serviço do Senhor. O Senhor estava nos preparando pelo exemplo. Não faço ideia se eles pensavam que alguns de nós se tornaria alguém especial, mas nos tratavam como se pensassem assim, desejosos de pagar qualquer preço individual, para evitar que perdêssemos a fé. Não sei como o bispo conseguiu que tantas pessoas tivessem expectativas tão altas, mas o que sei é que tudo foi feito com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. O método de não apagar as luzes que o bispo usava não funcionaria em alguns lugares, mas o exemplo de cuidar sem falhar de cada rapaz, buscando-o de imediato, trouxe o poder dos céus à nossa vida. E sempre trará. Ajudou os rapazes a preparar-se para os dias em que Deus precisasse deles na sua família e no seu reino. Meu pai foi um exemplo para mim daquilo que o Senhor ensina na seção 121 sobre como obter a ajuda dos céus para preparar os rapazes. Nos meus anos mais tenros, ele às vezes se decepcionava com o meu desempenho. E ele me dizia quando isso acontecia. Eu percebia na voz dele que ele sentia que eu era melhor do que parecia. Ele o fazia à maneira do Senhor, reprovando prontamente e com firmeza quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. Eu sabia, mesmo quando a correção era mais direta,
que ela era feita com amor. De fato, o amor de meu pai parecia aumentar quando ele aplicava a correção mais forte, que era um olhar de desaprovação e decepção. Ele foi meu líder e meu treinador, nunca usando a compulsão. E tenho certeza de que a promessa dada em Doutrina e Convênios será cumprida por ele. A influência que exerceu sobre mim influirá para ele eternamente. Muitos pais e líderes, ao ouvirem as palavras da seção 121 de Doutrina e Convênios, sentirão que precisam elevar seu patamar a fim de atingirem esse padrão. Eu sinto isso. Conseguem se lembrar de uma vez em que vocês repreenderam uma criança ou jovem com rudeza movidos por outra coisa que não a inspiração? Lembram-se de uma ocasião em que pediram a um filho para fazer algo ou um sacrifício que vocês mesmos não estivessem dispostos a fazer? Sentimentos de pesar podem nos levar ao arrependimento, que nos aproximará mais de exemplos que, por convênio, prometemos ser. Ao cumprirmos nossos deveres como pais e líderes, ajudaremos as novas gerações a elevar-se até seu futuro glorioso. Eles serão melhores do que nós, da mesma forma como vocês tentam ser melhores pais do que foram os seus, e melhores líderes do que os grandes líderes que ajudaram vocês. Minha oração é que sejamos determinados a fazer melhor a cada dia, para preparar as novas gerações. Toda vez que eu vir um frasco de óleo consagrado, vou me lembrar desta noite e do desejo que tenho agora de fazer mais para ajudar os rapazes a se preparar para sua época de serviço e oportunidades. Oro por uma bênção de preparação para eles. Tenho certeza de que, com a ajuda do Senhor, eles estarão prontos. Presto-lhes meu testemunho de que Deus o Pai vive e que Jesus Cristo vive e dirige esta igreja. Ele é o exemplo perfeito no sacerdócio. O presidente Thomas S. Monson tem e usa todas as chaves do sacerdócio existentes na Terra. Isso é verdade. Disso testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, lembramos a todos que o programa do Coro do Tabernáculo será transmitido amanhã, das 12h30 às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo começará imediatamente após o programa. Expressamos nossa gratidão ao coro pela bela música que nos ofereceu e também agradecemos aos líderes que falaram para nós esta noite. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após as palavras do presidente Monson, o coro cantará Rise Up, all men of God, erguei-vos, ó homens de Deus. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Lance B. Wickman, dos 70. Presidente Monson. You're a wonderful sight. Those of Que you bela who- visão. I'm also thinking of all those who are tuned in by television or other. Também penso em todos aqueles que estão assistindo por televisão nas sedes de estaca. Both here in the conference center and in locations throughout the world. Estamos reunidos em um grande grupo do sacerdócio, tanto aqui no centro de conferências como em diversos lugares em todo o mundo. Ouvimos mensagens inspiradas nesta noite e agradeço aos irmãos que falaram para nós. Sinto-me honrado, mas muito humilde pelo privilégio de falar a vocês. E oro que o Senhor me inspire. Recentemente, quando assisti ao noticiário na televisão, percebi que muitas das principais matérias eram de natureza semelhante, pois contavam tragédias que basicamente tinham raízes em uma única emoção: a raiva. O pai de um bebê foi preso por maltratar a criança. Afirmava-se que o choro do bebê tinha enfurecido o pai a tal ponto que ele quebrou um dos membros e várias costelas da criança. Foram alarmantes as notícias do aumento da violência das gangues e do aumento acentuado dos assassinatos praticados por elas. Outra notícia daquela noite foi sobre uma mulher baleada pelo marido, de quem estava separada e que teve um ataque de ciúme e fúria ao encontrá-la com outro homem. E, naturalmente, não faltaram as habituais coberturas de guerras e conflitos no mundo inteiro. Pensei nas palavras do salmista: deixa a ira e abandona o furor.
Há muitos anos, um jovem casal veio ao meu escritório e perguntou-me se poderia entrar para pedir alguns conselhos. Disseram que tinham passado por uma tragédia e que seu casamento corria grande risco. Marcamos uma entrevista. A tensão entre marido e mulher era visível quando entraram em minha sala. No início, sua história desenrolou-se aos poucos, com o marido falando hesitante e a mulher chorando em silêncio e falando bem pouco. O rapaz tinha sido missionário de tempo integral e fora aceito em uma universidade bem conceituada no leste dos Estados Unidos. Tinha sido ali, em uma ala de estudantes daquela universidade, que conhecera a futura esposa. Ela era aluna da mesma universidade. Depois de um ano de namoro, eles foram a Utah, casaram-se no templo de Salt Lake e pouco depois voltaram para o leste para terminar os estudos. Quando se formaram e voltaram para o estado de sua residência fixa, a esposa já esperava o primeiro filho e o marido conseguiram um emprego em sua especialidade profissional. Eles tiveram um menino e estavam felizes. Quando o menino estava com uns 18 meses, resolveram tirar uns dias para visitar os parentes que moravam longe dali. Nessa época, quase não se ouvia falar em cadeirinhas para levar bebês no carro, nem em cintos de segurança para os adultos, e quase ninguém os usava. O pai e a mãe viajavam no banco da frente, levando o bebê entre eles. Durante a viagem, marido e mulher se desentenderam. Depois de tantos anos, já não me lembro mais do motivo. O que eu me lembro é que a discussão virou briga e eles começaram a gritar um com o outro. É claro que com isso o bebê começou a chorar, o que, de acordo com o que contou o marido, deixou-o ainda mais furioso. Totalmente descontrolado, o marido pegou um brinquedo que o filho derrubara no banco e jogou em direção à mulher. Ele não acertou a mulher, mas o brinquedo atingiu seu filho, e o ferimento resultou em uma lesão cerebral que deixou a criança deficiente pelo resto da vida. Essa foi uma das situações mais trágicas que já vi. Dei-lhes conselhos e incentivo. Conversamos sobre compromisso e responsabilidade, sobre aceitação e perdão. Falamos do afeto e do respeito que precisava voltar a existir naquela família. Lemos palavras de consolo nas Escrituras. Oramos juntos. Apesar de eu não ter mais sabido notícias deles desde aquele dia, há tanto tempo, eles já sorriam em meio às lágrimas ao saírem de minha sala. Todos esses anos, desejei que eles tivessem tomado a decisão de ficar juntos com o consolo e a bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Penso neles sempre que leio as palavras: a raiva não resolve nada, não constrói nada, mas pode destruir tudo. Todos já tiveram raiva. Às vezes porque as coisas não saem como queremos, outras vezes como reação a algo que alguém nos diz. Às vezes ficamos com raiva quando as pessoas não agem como queremos que elas ajam. Outras vezes quando temos que esperar algo por mais tempo do que imaginávamos. E outras vezes ficamos com raiva quando outras pessoas não veem as coisas como nós vemos. São inúmeras as coisas que nos causam raiva. Há ocasiões em que ficamos zangados com injúrias e injustiças imaginárias. O presidente Heber J. Grant, 7º presidente da igreja, contou que, já adulto, mas ainda jovem, prestou serviços a um homem que lhe enviou como pagamento um cheque de $500 e uma carta desculpando-se por não poder pagar mais. Depois, o presidente Grant fez outro trabalho para um outro homem e disse que dessa vez foi algo 10 vezes mais difícil, que deu 10 vezes mais trabalho e levou muito mais tempo. Dessa vez, o homem enviou um cheque de $150.
o jovem Heber considerou isso uma grande injustiça. Primeiro ficou ofendido e depois furioso. Ele contou o ocorrido a um amigo mais velho que lhe perguntou: esse homem tinha a intenção de ofender você? O presidente Grant respondeu: não. Ele disse aos meus amigos que me pagou uma bela quantia. O amigo mais velho replicou: é um tolo aquele que se ofende quando não há intenção de ofender. O apóstolo Paulo perguntou em Efésios capítulo 4, versículo 26 da tradução de Joseph Smith: podeis irar-vos e não pecar? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu lhes pergunto, será possível sentir o Espírito do Pai Celestial quando estamos irados? Não sei de nenhuma situação em que isso aconteça. Em 3º Nefe, no livro de Mórmon, lemos: não haverá disputas entre vós, pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Enfurecer-se é ceder à influência de Satanás. Ninguém pode deixar-nos zangados. Zangamo-nos por escolha própria. Se quisermos ter um bom espírito em todos os momentos, precisamos decidir refrear-nos e não nos zangar. Testifico que isso é possível. A raiva é instrumento de Satanás e é destrutiva de muitas formas. Acredito que a maioria de nós conheça a história triste de Thomas B. Marsh e sua esposa, Elizabeth. O irmão Marsh foi um dos primeiros apóstolos modernos a ser chamado após a restauração da igreja na Terra. Ele chegou a tornar-se o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Quando os santos estavam em Far West, no Missouri, Elizabeth Marsh, que era mulher de Thomas, e uma amiga, a irmã Harris, decidiram entrar numa troca de leite entre si para fazer mais queijo do que conseguiriam normalmente. Para garantir que tudo fosse justo, elas concordaram em não guardar o último leite da ordenha, mas ceder o leite todo, inclusive o do final da ordenha. Esse leite do final da ordenha é o mais gordo, o que tem mais nata. A irmã Harris cumpriu o acordo, mas a irmã Marsh queria que seu queijo ficasse ainda mais delicioso e guardava meio litro desse leite mais gordo de cada vaca e mandava o restante para a irmã Harris sem essa parte gorda. Por causa disso, as duas mulheres brigaram. Já que elas não conseguiram chegar a um acordo, o caso foi levado à apreciação dos mestres familiares. Eles acharam que Elizabeth Marsh era culpada de não cumprir o acordo. Ela e o marido não gostaram dessa decisão e o caso foi levado ao bispo para ser julgado pela igreja. O tribunal do bispo concluiu que o leite gordo fora indevidamente retido e que a irmã Marsh violara o acordo feito com a irmã Harris. Thomas Marsh apelou ao sumo conselho e os integrantes desse conselho confirmaram a decisão do bispo. Então ele apelou à primeira presidência da igreja. Joseph Smith e seus conselheiros avaliaram o caso e mantiveram a decisão do sumo conselho. O elder Thomas B. Marsh, que tomou partido da esposa durante todo o processo, foi ficando mais raivoso diante de cada uma dessas decisões. Na verdade, sua raiva foi tanta que procurou um magistrado e jurou que os Mormons eram hostis ao estado do Missouri. Seu testemunho levou, ou pelo menos foi um dos fatores que levou, à cruel ordem de extermínio decretada pelo governador Lilburn Boggs, que obrigou 15 mil membros da igreja a abandonarem suas casas e causou o terrível sofrimento e as mortes que se seguiram. Tudo isso aconteceu por causa de uma briga num caso de troca de leite e nata. Após 19 anos de rancor e perdas,
Thomas B. March, foi ao Vale do Lago Salgado e pediu perdão ao presidente Brigham Young. O irmão Marsh também escreveu a Heber C. Kimball, primeiro conselheiro na primeira presidência, contando a lição que aprendera. O irmão Marsh disse: "O Senhor poderia prosperar sem mim, e ele nada perdeu com minha saída de suas fileiras. Mas, ó, quanto perdi eu! Riquezas maiores do que este mundo ou muitos planetas como este poderiam proporcionar." São certas as palavras do poeta John Greenleaf Whittier. De todas as palavras tristes que a língua humana poderia ter dito, as mais tristes são: poderia ter sido. Irmãos, todos estamos sujeitos a sentimentos que, se não forem refreados, podem levar à ira. Sentimos descontentamento, irritação ou hostilidade, e se assim decidirmos, perdemos a paciência e ficamos irados com os outros. Ironicamente, as pessoas com quem nos iramos muitas vezes são de nossa própria família. São as pessoas a quem mais amamos. Há muitos anos, li no jornal a seguinte nota da Associated Press. Um senhor idoso revelou, no funeral de seu irmão com quem dividia desde a juventude uma cabana de um cômodo perto de Canisteo, em Nova York, que depois de uma briga, eles traçaram uma risca de giz dividindo o cômodo ao meio, e que nenhum deles jamais cruzara aquela linha ou dirigira uma única palavra ao outro depois disso. E isso foi há 62 anos. Pensem nas consequências dessa raiva. Que tragédia! Que tomemos a decisão consciente, sempre que for preciso, de não nos enraivecermos e de não dizer as palavras ásperas e agressivas que ficarmos tentados a dizer. Gosto muito da letra do hino escrito pelo elder Charles W. Penrose, que fez parte do Quórum dos 12 e da primeira presidência no início do século XX. São elas: amansa teu temperamento, domina teu gênio impulsivo, sem embotar a emoção. Deixes que a sabedoria controle a tua ação. Amansa teu temperamento, acalma, clareia a visão. Enquanto a emoção fervilhante cega o homem mais sensato, destrói toda a clara razão. Todos nós aqui somos portadores do sacerdócio de Deus. O juramento e convênio do sacerdócio é para todos nós. Para os portadores do sacerdócio de Melquisedeque, esse juramento é a declaração de nossa obrigação de ser fiéis e obedientes às leis de Deus e de magnificar os chamados que recebemos. Para os portadores do sacerdócio arônico, ele é o pronunciamento do dever e da responsabilidade futuros, para que vocês se preparem desde já. Esse juramento e convênio foi dado pelo Senhor nestas palavras: pois aqueles que forem fiéis de modo a obter esses 2 sacerdócios de que falei, e a magnificar seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Tornam-se os filhos de Moisés e de Arão, e a semente de Abraão, e a igreja e reino, e os eleitos de Deus. E também todos os que recebem este sacerdócio, a mim me recebem, diz o Senhor. Pois aquele que recebe os meus servos, a mim me recebe, e aquele que me recebe a mim, recebe a meu Pai. E aquele que recebe a meu Pai, recebe o reino de meu Pai. Portanto, tudo o que meu Pai possui, ser-lhe-á dado. Irmãos,
Grandes promessas nos aguardam, se formos leais e fiéis ao juramento e convênio do precioso sacerdócio dos quais somos portadores. Que sejamos filhos dignos do Pai Celestial, que sejamos um exemplo em casa e cumpramos fielmente todos os mandamentos, que não alimentemos hostilidade contra ninguém, mas sejamos pacificadores, tendo sempre na lembrança a admoestação do Salvador. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é minha súplica e minha oração ao final desta grande reunião do sacerdócio. E é também minha humilde e sincera oração. Eu amo vocês, irmãos, com todo o meu coração e alma, e oro pelas bênçãos do Pai Celestial para cada um de vocês, em sua vida, em seu lar, em seu coração, em sua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Our beloved Father, which art in heaven, Nosso amado Pai que está no céu, reunidos em muitos lugares nesta noite, nos juntamos ao final dessa experiência marcante de união. Expressamos a Ti uma profunda gratidão pela sabedoria e as coisas tão práticas que ouvimos. Mas, especialmente, expressamos nossa gratidão pelo o doce poder do Espírito que encheu nossa alma. E ao partirmos desta reunião, oramos, Pai, que o façamos em espírito de reflexão sobre o que nos foi ensinado. Oramos para que voltemos aos nossos lares em segurança e que as atividades que foram feitas sejam o início daquilo que ouvimos. Pai, somos tão gratos por sermos homens de Deus
de portar o sacerdócio. E oramos que tuas bênçãos nos acompanhem nas experiências desta noite e que sejamos melhores ao sair do que estávamos ao entrar. E que possamos sempre ser homens de honra, de retidão a Ti. E ao terminar esta reunião, no espírito de amor, e em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.